Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de limites e nessa aula nós vamos estudar as propriedades que envolvem esses limites aí. Aí assim pessoal, essas propriedades elas vão ajudar bastante, elas vão facilitar bastante o cálculo de diversos limites e consequentemente vão facilitar bastante a sua vida aí na disciplina de cálculo, beleza? Aí é o seguinte pessoal, se você gostar do vídeo, faça comentários ali, tá? Clique em curtir e outra coisa pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Dessa forma você fica por dentro de todas as atualizações, já que elas novas são postadas aí semanalmente. Beleza? Vamos começar? Vem comigo! Então pessoal, continuando aqui com os limites, tá? Diz o seguinte, nas aulas anteriores, calculamos limites examinando gráficos, não foi isso? A gente olhava para o gráfico e já determinava o valor do limite. E também, pessoal, a gente pesquisou padrões numéricos nas tabelas. Isso foi lá na primeira aula, lembra? Aí continua assim, ó. Nesta aula, veremos que muitos limites podem ser calculados algebricamente usando a aritmética e algumas propriedades básicas que nós vamos ver, tá? Então, pessoal, vamos a essas propriedades dos limites. Olha só, suponha que limite da função f de x quando x tende a a e o limite da função g de x quando x tende a a também, eles existam, tá? E c, pessoal, c é um número real, ou seja, uma constante qualquer, beleza? Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui no item A, diz o seguinte, que o limite da soma ou da subtração dessas duas funções f e g quando x tende a a, repara o seguinte, ó, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o limite da função f mais ou menos o limite da função g. Então, assim, ó, é como se nós fizéssemos aqui ó, uma distributiva. Tá? Então, primeiramente, nós vamos calcular aqui ó, o limite da função f. Se tiver um sinal de mais, nós vamos colocar mais o limite da função g. Se tiver um sinal de menos, nós vamos colocar menos o limite da função g. Ok? Então, pessoal, essa propriedade aí ó, diz respeito ao limite da soma ou diferença entre duas funções. Tá? Esse limite, no caso, nada mais é do que a soma ou diferença dos limites dessas duas funções. Então, a gente separa as duas funções em dois limites ali. Beleza? Vem comigo. Agora, olha o item B aqui. Ó. O item B fala do limite de uma constante que multiplica a função. Pessoal, para calcular esse limite aqui, ó, é a mesma coisa que nós pegarmos essa constante e pular para frente aqui do limite. Ou seja, nós vamos ter aqui a constante que multiplica o limite dessa função f que está aí. Beleza? Aqui no item C, pessoal, nós temos o limite do produto, ó, da multiplicação de duas funções. Então, nesse caso aqui, pessoal, é mais ou menos como acontece no item A. O que acontece? Ó, é como se houvesse aqui uma separação dos dois limites. Ou seja, primeiramente a gente faz o limite da função f e multiplica pelo limite da função g. E nós ficamos aqui com essa separação que está aqui. Beleza? Nessa terceira propriedade, pessoal, nós dizemos que o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites dessas funções aí. Beleza? Vem aqui. Ó. Olha a quarta propriedade aqui. Agora nós temos o limite de uma fração, onde o numerador aqui, pessoal, é uma função e o denominador nós temos outra função. O que acontece aqui? Nós teremos, então, a divisão, ou seja, uma fração do limite da função que está no numerador dividido pelo limite da função que está no denominador, tá? Agora, cuidado isso daqui, ó, pessoal. Ó. Desde que o limite da função g, ou seja, o limite, pessoal, de quem estiver aqui no denominador, ó, deve ser o quê? Ó? Deve ser diferente de zero. Isso porque o denominador aqui igual a zero, a gente não pode ter em matemática. Beleza? Então, pessoal, nessa quarta propriedade, você deve cuidar ali, ter cuidado com o que está no denominador. O limite da função que se encontra no denominador, ele deve ser diferente de zero para que nós não tenhamos ali no denominador o valor zero. Beleza? Cuidado isso aí, tá? Vem comigo. Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó.
até que assim tá bom. Olha só, a quinta propriedade fala do limite de uma potência de uma fração. O que acontece, pessoal? Olha só, essa potência aqui, ó, joga para fora, ou seja, coloca todo esse limite aqui, ó, nessa potência, ou seja, nós vamos ter que o limite da função f, todo ele aqui, ó, estará elevado ao expoente n, ou seja, a potência n. Tá? Agora, olha a sexta propriedade aqui. Ó. Nós temos que o limite aqui, ó, possui uma função que encontra-se dentro de um radical, ou seja, em uma raiz. Tá? Aí o que acontece, pessoal? Passa esse radical aqui, ó, todo ele, para fora do limite. Ou seja, olha só, todo o limite aqui, ó, estará formando aqui o radicando, beleza? Ou seja, está dentro dessa raiz. Agora, pessoal, cuidado com o índice dessa raiz aqui. O que acontece? Ó? Se o limite dessa função aqui ele for um valor maior do que zero, ou seja, positivo, o que acontece com o índice? Ó? Ele é um número inteiro e positivo. Tá? Pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Agora, pessoal, cuidado aqui. Ó. Quando o limite da função ele for menor ou igual a zero, ou seja, esse resultado aqui for menor ou igual a zero, o índice aqui, o índice n, ele deve ser um número inteiro positivo e ímpar, tá? Ou seja, 3, 5, 7, 9 e por aí vai, tá? Aqui, pessoal, os cuidados são os mesmos que nós tomamos lá no cálculo das raízes, tá? Quando o radicando, ou seja, o número que estiver dentro da raiz for um número negativo, o índice deve ser ímpar. Beleza? Agora, quando o número que está no interior da raiz ali for um número positivo, o que acontece? O índice lá pode ser qualquer número inteiro positivo. Beleza? Vem aqui. Ó. Agora, pessoal, nessa sétima propriedade diz o seguinte, ó, o limite do módulo de uma função. Pessoal, simplesmente pegue o módulo aqui, ó, e passe ele para fora, ou seja, coloque o limite todo no interior do módulo. Beleza? Agora, pessoal, olha essa propriedade aqui, ó. O limite de uma constante, ou seja, um número aqui. Ó. O resultado desse limite, pessoal, é a própria constante. Nós vamos fazer isso daqui nos exercícios logo abaixo, tá, pessoal? Agora, pessoal, a última propriedade, o limite de x quando x tende a A, pessoal, é o próprio valor A, ok? Beleza, pessoal? Essas propriedades, então, são bastante intuitivas, não é verdade? Aí, agora sim, ó, vamos fazer alguns exemplos e alguns exercícios aí para que você perceba como é que essas propriedades elas são aplicadas e como é que elas podem facilitar bastante o cálculo de diversos limites aí que podem aparecer aí na sua prova. Beleza? Vem comigo. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos a alguns exercícios. Olha só, nesse exercício número 1, diz o seguinte, seja limite da função f quando x tende a 3, ele está dizendo que esse limite aqui, ó, ele vale 9. Tudo bem? Aí ele está colocando outro limite aqui. Ó. Diz o seguinte, ó, o limite da função g, quando x tende a 3, o resultado desse limite aqui, ou seja, da função g, o resultado é 4. Ok? Aí, em contra, nós temos aqui o item A. Olha só, pessoal, nós temos aqui o limite e reparem que no interior dos colchetes aqui, ó, o que nós temos é a adição aqui, ó, de duas funções. Pessoal, o que nós vamos fazer, então, ó, é separar essas funções aqui. Ou seja, o limite... Repare que o 3 aqui ele acompanha, tá? Ou seja, 3 vezes a função f de x. Esse limite, então, quando x ele tende a 3. Agora, mais... Vamos pegar a outra função, ó, o limite de 2 vezes a função g de x quando x tende a 3 também, ok? Repare que nós utilizamos aí, pessoal, a primeira propriedade, ou seja, o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções aí em separado, beleza? Agora, pessoal, vamos aplicar a propriedade ali, ó, da constante que multiplica a função. Vem comigo. Agora, pessoal, repare que nós temos aqui, ó, o valor 3 multiplicando essas duas funções. O que vamos fazer? Vamos pegar esse valor 3, ou seja, essa constante, e vamos colocar aqui na frente dos seus respectivos limites, tá? Então, vamos ficar no seguinte, ó, 3,
que multiplica o limite da função f de x, isso quando x tende a 3, tá? Mais, agora vamos colocar o 2 na frente, 2 que multiplica o limite da função g de x, isso quando x tende a 3, beleza? Agora, pessoal, simplesmente vamos substituir. Reparem que o limite da função f, quando x tende a 3, o resultado é 9. Ou seja, isso daqui, pessoal, o resultado é 9. Da mesma forma, pessoal, esse limite aqui da função g, quando x tende a 3, o resultado é 4. Então, isso daqui é igual a 4. Beleza? Substituindo, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. O 3, então, está multiplicando esse limite, que no caso vale 9, tá? Mais 2, que multiplica esse limite aqui, ó, que o resultado é esse 4. Então, 2 vezes o 4. Isso daqui, pessoal, dá quanto? Olha só, 3 vezes 9 dá 27, 2 vezes 4 dá 8, 27 com 8, o resultado, então, é 35. Ok? Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Nesse item A, nós utilizamos, então, duas propriedades e chegamos àquele resultado ali. Beleza? Vamos ver mais? Vem comigo. Desce aqui, ó, e vamos para o item B. Olha só, pessoal, nós temos aqui, ó, o limite de uma raiz. E aqui no radicando nós temos duas funções. Primeira coisa, pessoal, passar essa raiz aqui, ó, por fora desse limite, tá? Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que raiz, vamos colocar aqui, ó, raiz do limite da função f de x vezes a função g de x. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, tudo isso daqui, ó, no interior dessa raiz, isso quando x tende a 3. Beleza? Agora, pessoal, reparem o seguinte, esse limite aqui, ó, é para essas duas funções. Então, o que nós vamos fazer aqui? O limite do produto de duas funções, isso aqui é exatamente igual ao produto do limite da função f pelo limite da função g, tá? Então, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa aqui. Vamos colocar aqui, ó, a raiz aqui fora, tudo bem? E nós vamos ter o seguinte, ó, o limite da função f de x quando x tende a 3 vezes o limite da função g de x, isso quando x tende a 3 também, tá? Então, nós temos aqui, ó, fechando a nossa raiz. Agora, pessoal, como foi dito no enunciado, o limite da função f quando x tende a 3, o resultado é 9, e o limite da função g quando x tende a 3, o resultado é 4. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que tudo isso daí, ó, é igual a raiz quadrada, né? Esse limite, então, vale 9, vezes o outro limite, que vale 4. Nós vamos ficar, então, 4 vezes 9 é 36, e raiz quadrada de 36, o resultado é 6, ok? Agora, pessoal, aqui na letra C, nós temos o limite do módulo de uma função que está aqui, ok? Primeira coisa, pessoal, vamos lidar com o módulo, tá? Isso daqui, ó, é a mesma coisa que o módulo do limite. Agora, coloca aqui, ó, o limite, tudo bem? E nós vamos ter aqui a função f de x dividido pela função g de x, tá? Isso quando x tende a 3, beleza? Vamos fechar aqui o módulo e nós temos assim. Agora, pessoal, o que nós temos ali, ó, é o limite de uma fração. E isso nós vamos fazer o seguinte, será o limite da função que se encontra no numerador dividido pelo limite da função que se encontra no denominador. Qual o cuidado aqui mesmo? Que o limite da função que se encontra no denominador, ou seja, o limite da função g de x, ele deve ser diferente de zero. Isso daí, pessoal, no enunciado já diz que é diferente de zero. Lá diz o seguinte, o limite da função g de x quando x tende a 3, o resultado é 4. Então, sem problema algum. Beleza? Vem aqui, ó. Então, nesse caso aqui, pessoal, vamos manter o módulo aqui fora, tá? E nós vamos ter o seguinte, ó, vamos ter, então, uma fração, beleza? Uma divisão dos dois limites. Ou seja, o limite da função f de x, que se encontra no numerador, isso quando o x aqui, ó, ele tende a 3, né? Dividido, então, pelo limite
da função g de x também quando x tende a 3. Tá? Vamos fechar o módulo aqui. O cuidado que eu acabei de falar, pessoal, é que esse limite aqui, ó, que se encontra no denominador, ele deve ser diferente de zero. E lá no enunciado está dizendo que ele vale 4, então, sem problema algum. Tá? Então, quanto é que vale isso daí? Vamos continuar aqui embaixo. Ó. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa aqui. Vamos abrir aqui o módulo. Tá? Agora, olha só. O limite da função f de x, quando x tende a 3, a gente já viu que esse resultado aqui é 9. Então, o que nós vamos ter aqui ó, é o 9 no numerador e o 4 no denominador. E módulo de 9 quartos é a mesma coisa que o 9 quartos. Beleza? Esse aqui é o resultado. Agora, pessoal, vem para esse segundo exercício que diz o seguinte, ó. Aqui nós temos o limite dessa função aqui, ó, que é uma função polinomial, tudo bem? Quando t ele tende a 2. Como é que a gente faz isso daqui, Ferreto? Olha só, primeiramente, pessoal, vamos separar aqui ó, em 3 limites, tá? Como assim? Olha só, o limite de 4t ao quadrado quando t tende a 2, beleza? Foi o primeiro. Agora, mais, olha que simples, o limite de 5 vezes o t quando t ele tende a 2 também, tudo bem? Agora, menos o limite de 7 quando t aqui, ó, ele tende a 2. Tudo bem? Então, nós separamos aqui ó, cada um desses termos em 3 limites com o t tendendo a 2. Beleza? Agora, pessoal, olha só o que acontece aqui. Ó. Nós temos nesse primeiro limite aqui ó, uma constante que está multiplicando o t ao quadrado. Então, primeiro, pessoal, pega essa constante e pule para frente do limite aqui. A mesma coisa nós temos aqui. Ó. Esse 5 pula para frente do limite. Beleza? Então, nós vamos ter aqui o 4, que multiplica o limite de t ao quadrado. Isso quando t ele tende a 2. Agora, olha só, mais o 5, que multiplica o limite de t quando t ele tende a 2. Agora, menos, pessoal, agora olha só, o que nós temos aqui ó, é o limite de uma constante, ou seja, desse número 7. Pessoal, lembra da propriedade? O limite de uma constante tá, é sempre igual a constante, independente do valor t tender a 2, a 5, a 7, a qualquer valor. O limite de uma constante é sempre a constante, beleza? Vem aqui. Ó. Então, pessoal, esse limite aqui, o resultado é a própria constante, ou seja, 7. Tá? Então, podemos substituir aqui ó, menos o 7. Tudo bem? Agora, pessoal, repara o seguinte, ó, nós temos aqui ó, o t elevado ao quadrado. O que acontece? Ó? Esse quadrado é a potência, e essa potência será a potência para todo esse limite que está aqui. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o 4, beleza? Está multiplicando, abre parênteses, o limite de t quando t ele tende a 2, tá? Tudo isso daqui ó, elevado ao expoente 2, agora mais 5 vezes o limite de t quando t também aqui ó, tende a 2, e nós temos aqui o menos o 7. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos lembrar da última propriedade, tá? Nós temos ali o limite de t quando t tende a 2. Pessoal, esse limite, nesse caso aí, é exatamente aquele 2 ali. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, pessoal, o limite de t, ó, quando t tende a 2, o resultado é o próprio 2. A mesma coisa está acontecendo aqui. Ó. O limite de t, quando t tende a 2, o resultado é 2. Então, o que nós vamos ter aqui ó, é exatamente igual a 4 vezes. Todo esse limite, então, ele vale 2. E esse limite está elevado ao quadrado, tá? Mais o 5 que multiplica esse limite aqui, que nós vimos, então, que vale 2. E nós temos ali o menos o 7. Isso aqui dá quanto, pessoal? Olha só. 4 que multiplica 2 ao quadrado. Pessoal, primeiramente a potência. 2 ao quadrado dá 4. E o 4 vezes o 4, 16. Mais 5 vezes o 2,
nós vamos ter o 10 e nós temos aqui o menos o 7. Isso daqui ó, é igual a 16 mais 10, isso aqui dá 26, e 26 menos o 7, o resultado é 19, ok? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, Ferreto, não tem uma maneira mais fácil de resolver isso daí? Claro que tem. Pessoal, quando nós estivermos ali utilizando o limite de uma função, e essa função aí ó, for uma função polinomial, como está acontecendo ali, nós temos um teorema que facilita bastante. Ferreto, qual o teorema? Vem comigo. Desce aqui, pessoal, e olha o que diz aqui, ó. Teorema. Os limites de funções polinomiais podem ser obtidos por substituição. Pessoal, então, por exemplo, aqui embaixo nós temos o limite e aqui no interior do parênteses nós temos aqui uma função polinomial de grau 3, tá? Já que o maior expoente da incógnita, o valor aqui é o 3. Então, o grau desse polinômio é 3, beleza? Agora, como é que a gente resolve isso daqui, ó? Utilizando apenas o quê? Apenas substituição. Como assim, Ferreto? Olha só, isso daqui ó, é exatamente igual. No lugar do x, vamos colocar o menos 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, isso daqui é igual ao menos 2, tudo bem? Reparem que o x está elevado ao cubo, então todo menos 2 está elevado ao cubo. E nós temos aqui ó, mais o 4 que multiplica o x, que no caso é o menos o 2, tudo bem? E o x está elevado ao quadrado, então todo menos 2 está elevado ao quadrado. E nós temos ali o menos 3, ok? Agora, quanto é que dá isso daqui? Pessoal, todo esse número negativo está elevado ao expoente ímpar, então nós vamos continuar com negativo. E 2 elevado ao expoente 3, o resultado é 8. Mais 4 que multiplica. Agora, pessoal, o número negativo elevado ao expoente par. Então, o resultado aqui ó, é um valor positivo e 2 elevado ao quadrado é 4. Tudo bem? E nós vamos ter aqui o menos 3. Agora, quanto é que dá isso daqui? Ó? Nós vamos ter menos 8. Agora, olha só. 4 vezes 4 dá 16. 16 menos o 8, nós vamos ficar com 8. E 8 menos o 3, nós vamos ficar com 5. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o resultado apenas utilizando a substituição. Pessoal, sobe um pouquinho aqui, ó, e olha só o que acontece aqui. Ó. Se nós pegássemos aqui ó, o valor 2 aqui, ó, e colocarmos no lugar do t, certamente nós vamos encontrar o valor 19. Tá? Então, esse teorema aí facilita bastante. Beleza? Vem comigo aqui ó, e vamos para a terceira questão. O que nós temos aqui é o limite. Reparem, agora nós temos aqui um quociente de duas frações. Pessoal, o que nós fizemos aqui mesmo? Nós vamos ter aqui ó, o quociente dos limites dessas funções. Então, nesse caso, nós vamos ter o limite, olha só, abre parênteses, x elevado ao expoente 4 mais o x ao quadrado menos o 1, tá? Isso quando o x ele tende a 2, tá? Então, o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então, o denominador ficará limite, abre parênteses, x ao quadrado mais o 5, tá? Isso quando o x tende a 2. Agora, pessoal, reparem que nós temos ali ó, no numerador o limite de uma função polinomial de grau 4 e no denominador nós temos um limite de uma função polinomial de grau 2. Tá? O que nós vamos fazer ali? Aplicar o teorema que nós vimos anteriormente. Ou seja, faça a substituição do x por 2, tanto no numerador quanto no denominador. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, pessoal, isso aqui será exatamente igual. Vamos passar aqui o sinal da divisão. Então, quando nós tivermos aqui o limite de uma função polinomial, vamos fazer apenas a substituição. Ou seja, no lugar do x, vamos colocar o 2. Nós vamos ficar com 2, então, elevado ao expoente 4, mais o 2 elevado ao expoente 2. Nós vamos ter ainda o menos 1. O mesmo raciocínio, pessoal, aqui embaixo. Ó. No lugar do x, vamos colocar o 2. Ou seja, o 2 elevado ao quadrado, nós vamos ter aqui o mais o 5, ok? Agora, pessoal, quanto é que dá isso daí? Ó? 2 elevado ao expoente 4, isso dá 16, somado 2 elevado ao quadrado dá 4, e nós temos aqui o menos 1.
No denominador, 2 ao quadrado dá 4, e nós temos aqui o mais 5. Olha só, 16 mais 4 dá 20. 20 menos 1, 19 no numerador. Dividido, 4 mais 5, 9. Então, 19 sobre 9 é o resultado desse limite aqui. Aí também você deve estar se perguntando, será que não tem um outro teorema que facilita esse tipo de limite? Claro que tem. Vem comigo aqui. Ó. Olha só, pessoal, nós temos agora esse teorema aqui ó, que diz o seguinte. Os limites de funções racionais, já explico para você o que é uma função racional, podem ser obtidos por substituição também. Agora, cuidado, ó, desde que o limite do denominador não seja o zero, ok? Agora, Ferreto, o que é essa função racional? Pessoal, uma função racional é uma função que é dada por uma fração, onde o numerador ali nós temos uma função que é um polinômio e no denominador nós temos uma outra função que também é um polinômio. Ou seja, função racional, pessoal, são funções que são compostas por frações, ou seja, quociente entre dois polinômios. Beleza? Olha só nesse exemplo aqui, ó, como facilita bastante. Pessoal, primeira coisa, ó, nós temos aqui então uma função racional, beleza? Polinômio de grau 3 no numerador, polinômio de grau 1 aqui no denominador. Olha só, reparem que aqui no denominador, se nós trocarmos aqui ó, o x pelo 3, nós vamos ter 3 menos 1 dá 2. Ou seja, o denominador ele não fica zero, então nós podemos substituir, tá? Isso daqui, então, pessoal, é a mesma coisa aqui. Vamos passar um traço aqui ó, e vamos calcular. Olha só, no lugar do x, vamos colocar o 3. Então, ficamos com negativo 3 elevado ao expoente 3, mais o 2 vezes o x, que é o 3. E no denominador, nós vamos ter o 3 menos o 1, ok? Aqui embaixo, olha só. Pessoal, cuidado. Ó. O que nós temos aqui ó, é somente o 3 elevado a esse expoente 3 aqui. Então, aquele negativo ali, ó, ele continua ali na frente, tudo bem? E 3 ao cubo aqui, o resultado é 27. 2 vezes 3 dá 6, ou seja, menos 27 mais o 6. Enquanto que o denominador aqui dá 3 menos 1, 2. E isso aqui, pessoal, menos 27 com mais 6, isso aqui dá menos o 21 meios, ok? Então, pessoal, vamos para a saideira aqui, ó. Olha essa quarta questão que diz o seguinte, ó. O limite dessa função aqui, ó, pessoal, reparem que essa função faz parte de um radical aqui, ó, de índice 3. Beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é passar esse radical com índice 3 para fora de todo esse limite, tá? Então, isso daqui, pessoal, ficará assim, ó. Vamos passar aqui, ó, tá? O índice aqui é 3. Agora, no interior, nós vamos ter aqui o limite, tá? Vamos passar aqui um traço, tudo bem? Numerador, ó, y ao quadrado mais o 5y mais o 3 e o denominador y ao quadrado menos 1, tá? E tudo isso daqui, ó, dentro dessa raiz, ok? Agora, como nós temos ali uma função racional, pessoal, nesse limite, somente vamos substituir o y pelo valor 3, beleza? Vem aqui, ó. Faltou aqui, né? O y aqui, ó, tende ao valor 3, beleza? Pessoal, continuando aqui embaixo, ó, olha só o que nós vamos ter. Nós vamos ter, então, a raiz cúbica, tudo bem? E nós vamos ter aqui uma fração. Agora, pessoal, aonde aparecer o y, nós vamos colocar o 3. Nesse caso, ó, o 3 elevado ao quadrado, mais 5 vezes o y, ou seja, o 5 vezes o 3, e depois nós temos o mais o 3. Denominador, nós vamos ter o y ao quadrado, ou seja, o 3 ao quadrado, menos 1, fechando aqui a raiz, tudo bem? Agora, pessoal, isso daí ó, é a mesma coisa que uma raiz cúbica, tudo bem? O que acontece? Olha só, 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15, mais esse 3 que está aqui. Agora, o denominador, 3 ao quadrado dá 9, menos 1. Nós vamos fechar aqui a nossa raiz cúbica. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, a mesma raiz cúbica, tudo bem? Só que no numerador agora, nós vamos ter assim, ó,
9 mais o 15 dá 24. E 24 mais 3, 27. 9 menos 1, 8. Pessoal, vamos fechar aqui a raiz cúbica. Agora é o seguinte, raiz cúbica de uma fração, vamos tirar a raiz cúbica no numerador e depois raiz cúbica no denominador. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 8 é 2. Ou seja, 3 meios, pessoal, é o limite para essa função aqui. Beleza, pessoal? Então, essas foram as propriedades dos limites, tá? Muito importante aí na disciplina de cálculo, porque facilita bastante o cálculo de diversos limites. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, clica ali em curtir, tá? E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, um abração, bons estudos e até mais.